chega mais porque o Campeonato Brasileiro, meu amigo, esquentou e esquentou de vez. O Corinthians perdeu mais uma ontem, foi derrotado fora de casa para Ponte Preta, perdeu por 1-0, o gol foi marcado pelo Luca. Daqui a pouco tudo sobre essa partida. O Caio Ribeiro já está aqui pra gente falar dessa emoção que o campeonato ganhou na etapa final, né, Caio Ribeiro? Olha aqui, a diferença continua em 6 pontos, mas o Palmeiras entra em campo hoje para enfrentar o Cruzeiro em casa. E dependendo do resultado, se vencer, essa diferença pode cair para 3 pontos. Aí, meu amigo, tem um confronto direto no fim de semana que vem, 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, e aí essa diferença pode zerar se o Palmeiras vencer os 2 próximos jogos. Ou seja, o Corinthians nunca esteve tão ameaçado como está agora, né, Caio? É isso, o Corinthians caiu de rendimento, o Corinthians parou de vencer, queimou aquela gordura que acumulou no primeiro turno e o Palmeiras teve a competência de saber aproveitar esses vacilos. Eu queria fazer uma comparação aqui, nessa abertura do Globo Esporte, com a tabela de classificação geral e a tabela de classificação apenas levando em conta o retorno do Campeonato Brasileiro. Olha só, o Corinthians, levando em conta o retorno, estaria na zona de rebaixamento. 17º colocado com 12 pontos e algo que chama muita atenção, Caio. O Corinthians tem apenas 8 gols marcados no retorno. 4 gols do Jô, 4 gols do Cleison. É o pior ataque da competição no retorno. É isso que preocupa e por isso essa diferença na tabela. E com tudo isso, com campanha de rebaixamento do segundo turno, o Corinthians ainda é líder com 6 pontos de vantagem. Pra você ver como foi bem no primeiro giro. O que me preocupa é a organização do time. O Corinthians continua sendo um time difícil de ser batido, organizado, mas passou a produzir ofensivamente. Os laterais já não chegam no fundo e aí o Jô não consegue trabalhar. Agora vem cá, isso aqui são os pontos de diferença que nós fizemos um estudo, uma ilustração, para o pessoal que está em casa entender. Ou seja, na 20ª rodada, o Corinthians tinha 20ª e 21ª, 17 pontos de distância do Palmeiras. Olha que como passar do tempo, Caio, isso foi caindo, e agora na 30ª rodada, levando em conta que o Palmeiras entra em campo hoje, está em apenas 6 pontos, mas pode cair para 3 pontos. Ou seja, da mesma forma que o Corinthians teve um desempenho péssimo nesse retorno, o Palmeiras é o segundo melhor time depois do Botafogo. É um outro campeonato. O que aconteceu no primeiro turno, eu não acho que o Corinthians tivesse essa superioridade sobre os demais, acabou no segundo turno. E uma coisa que a gente tem que levar em consideração, com todo respeito ao Corinthians, é que o Palmeiras agora está focado só no brasileiro. Então, na hora que abandonou a Libertadores, que o Santos caiu fora da Libertadores, o Grêmio tem uma situação diferente, e começaram a focar na competição do Corinthians, aí começou a diminuir essa diferença. Vamos dar uma olhada na sequência de jogos que o Corinthians tem daqui em diante. Tem o clássico contra o Palmeiras, né? Depois pega o Atlético Paranaense fora, Avaí e Fluminense em casa, enquanto o Palmeiras também tem o clássico, pega Vitória fora, Flamengo e Sport. Qual tabela é mais difícil para você? Eu acho que elas são muito parelhas, mas eu acho que a do Corinthians é um pouquinho mais confortável pelo fato de jogar 3 partidas em casa. Então ele sai só contra o Atlético Paranaense, enquanto o Palmeiras tem o confronto direto com o Corinthians e sai contra o Vitória. O Campeonato Brasileiro tá pegando fogo, tudo por conta da derrota ontem do Corinthians fora de casa para Ponte Preta. O Corinthians vai despencar na tabela. Anote o que eu estou falando hoje para vocês. Explicações. Uma rotina depois dos últimos jogos do líder. A gente sabe que jogar aqui é difícil. Infelizmente não conseguiu o resultado, mas tem que tirar da mano forte. Procurando o gol adversário o tempo todo. Essa era a ideia, isso aconteceu, mas infelizmente a gente não fez o gol. Contra a Ponte, o Corinthians completou 4 partidas sem vencer. E para começar, corintiano, vamos aos lances que nenhum de vocês gostaria de ver. Boa parte da culpa da derrota foi por causa das mãos desse sujeito. Infelizmente, hoje ele estava numa tarde que podia ficar mais um jogo inteiro que nem ia passar nenhuma bola lá. De fato, o Aranha pegou tudo. Boa bola pro Jô, bateu um cruzado, foi travado, tentou o Rodriguinho, pega o Aranha. Giro rápido do Rodriguinho, ótima reação do Aranha. Essa doeu. Era a bola para a área da Ponte e defesa do Aranha. Cleison gingou, cruzou. Que toque do Rodriguinho. Corinthians no ataque e... espalma Aranha. Aparece Aranha no jogo. E o que ele fez nas cabeçadas do Pablo? Espetacular, Aranha! E Jô. Aranha na cabeçada do Jô. Bota mais uma defesa difícil aí na conta do Aranha. E goleiro bom não precisa de sorte?
ele teve. Quando o Aranha não estava no gol, o Corinthians acertou o travessão. A chance do Corinthians na trave! Bola na trave, Gabriel estava lá dentro da grande área. Você vê, né, como o mundo dá voltas. Você tá gritando seu nome agora? Sim, mas no jogo passado queriam até me pegar, me bater, sabe? A bola do Corinthians no primeiro tempo não estava lá muito redonda. Nessa aqui, o Pablo se meteu na frente do jogo. Fagner chegou no fundo, fez o cruzamento, bola perigosa e a cabeçada vai para fora. Sem contar o sufoco que o líder passou. Cássio! Piorou quando Danilo e Jefferson se entenderam bem na lateral e o lance terminou com a cabeçada do Luca. O Jefferson faz o cruzamento, toque de cabeça! Pro gol! Luca! Gol da Ponte Preta! Detalhe, jogador do Corinthians emprestado à Ponte. O gol foi no primeiro tempo. No intervalo, o Corinthians voltou diferente. Cleison no lugar de Gabriel, o que já deixou o time mais ofensivo. Mas já mostramos aqui que o Aranha pegou tudo e mais um pouco. E a vantagem do Corinthians, que já esteve assim, nas alturas, estacionou nos 6 pontos. O Palmeiras joga hoje. E a partida da próxima rodada ganhou ares de decisão. Corinthians e Palmeiras. Líder e vice-líder, frente a frente. Em caso de vitória do Palmeiras hoje contra o Cruzeiro, a diferença cai para 3 pontos. Esse clássico, independente da situação, é claro que agora os dois brigando lá pela parte de cima se torna mais do que decisivo. A gente não chegou aqui à toa, a gente conquistou tudo isso. Então é mais isso mesmo, é pra gente estar unido, porque a pressão pode ser que aumente ainda mais pela derrota. A pressão já aumentou. Os muros do Parque São Jorge foram pichados durante a noite. A gente tem que se concentrar mais para ir para cima e aumentar a vantagem, porque ainda somos o líder do campeonato e faltam agora poucos soldados. O Brasileirão está na reta final. Definitivamente a vida do líder não é mais a mesma. A caminhada, até então tranquila, rumo ao título, ganhou muita emoção. Caio, eu vou pedir para rodar o gol do Corinthians, que o Corinthians sofreu ontem, do Luca. Eu queria saber se foi erro defensivo do Guilherme Arana. Porque o Casa ontem me mandou uma mensagem durante a transmissão da partida, dizendo que o Corinthians já sofreu gols assim. E que o Arana não guarda a posição. Ele toma a bola nas costas ali e a responsabilidade, no caso, foi a de marcação dele. Você concorda? Eu acho que é mais mérito da Ponte, que fez a construção certinha da jogada. E é claro que existem alguns vacilos. Pode ser um pouco do Arana, como pode ser do Gabriel no momento da origem da jogada, de não permitir o cruzamento. Ele vê a ultrapassagem do Jefferson e demora um pouquinho para encostar. Agora, Ivan, o Corinthians do primeiro tempo é o Corinthians do segundo turno. É um Corinthians apático, um Corinthians previsível, um Corinthians que está em viés de baixo e que pode perder o título para o Palmeiras. Agora, do segundo tempo jogou bem. O Corinthians do segundo tempo jogou bem. Só não empatou e venceu o jogo porque o Aranha estava numa tarde super inspirada. Esse Corinthians, se mantiver esse nível de atuação, está muito vivo na disputa pelo título. O semblante do Fábio Carille ontem, durante a partida, no segundo tempo, né, foi um semblante de muita preocupação. E enquanto a gente roda essas imagens aí, mostrando o Carille todo preocupado na beira do gramado, eu queria que você falasse sobre os jogadores que ele tem à disposição e nas mudanças que ele faz no decorrer das partidas. Por exemplo, ontem, no intervalo, ele sacou o Gabriel e colocou o Cleison. Depois ele fez 2 mudanças bem ofensivas. Colocou o Casinho e o Pedrinho nos lugares de Maicon e Romero. Você acredita que as variações do Corinthians hoje, as opções, são pequenas? São pequenas. E ele está fazendo tudo o que ele tem à disposição para tentar mudar e buscar um resultado. Acho que as 3 substituições ontem foram boas. E o time melhorou. O time encurralou a Ponte, foi para cima, criou oportunidade. A bola não entrou. Acontece, faz parte, é do jogo. Mas se mantiver esse volume do segundo tempo, eu acho que o Corinthians pode pensar em brigar e está muito forte na disputa pelo título ainda. A gente flagrou um momento de desentendimento, não desentendimento, mas de explosão do Cleison, que ele queria bater uma bola no segundo tempo, uma falta. Foi essa aí, ó, foi sofrida por ele mesmo, na entrada da grande área. E aí, o Jadson parte pra bola e pega. E ele quer bater, ó lá. Deixa eu bater, deixa eu bater. Aí tem aquele empurra normal, numa partida lá, o Jadson fala com ele e argumenta. Só que é o que acontece, cara. Vamos olhar a imagem ali. Você vai fazer a leitura labial? A gente não pode fazer a leitura labial porque o Cleison fala algumas palavras meio pesadas, ó. Mostra descontentamento, né, cara? Mas eu gosto. Primeiro, quem tem que bater é o Jadson.
Por mais que o momento do Jadson seja ruim e o do Cleison muito bom, ele tem sido um dos artilheiros ao lado do Jô nesse segundo turno, é o cara da bola parada, é o cara que decide jogo dessa maneira e isso é combinado no vestiário. Então falta ali, a bola, a primeira opção é do Jadson, o Cleison pode ser o segundo ou terceira opção. Faz parte. Agora, eu gosto do jogador quando ele se mostra insatisfeito, quando ele quer a bola, quando ele tem a personalidade para entrar no jogo. O Cleison mudou o jeito de jogar do Corinthians no segundo tempo. Não sei se vai ser titular no próximo jogo, no clássico contra o Palmeiras, que talvez ele opte por uma formação um pouquinho mais fechada, um pouco mais compacta e deixe para ganhar o jogo no segundo tempo. Mas essa necessidade, essa vontade de dar a volta por cima me agrada no jogador. Legal. Acabou o Globo Esporte, tamo junto, Caio Ribeiro. Beijo a todos, amanhã estamos de volta, gente. Tchau!